Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Barbosa, eu sou estudante de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Fluminense e hoje vamos fazer uma videoaula sobre introdução a sistemas de controle. Essa videoaula ela tem o apoio do professor Luciano Daniel. Antes da gente começar a entrar nesse tema, vocês já pararam para pensar o que seria um controle? Pode parecer um tema um pouco complicado, mas nós devemos dar uma atenção especial a essa palavra controle. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo um carro e a velocidade da via é de 80 km por hora e estamos andando a 70 km por hora, nós sabemos que podemos acelerar um pouco o nosso veículo. Nós temos um controle, nesse caso, um controle de velocidade. E se a gente recebe uma visita na nossa casa? Vamos servir uma bebida, por exemplo. Nós queremos que a visita esteja sempre com o copo cheio, certo? Então nós vamos ficar controlando o nível de bebida que está dentro do copo. Nesse caso, nós temos um controle de nível. Tudo à nossa volta envolve controle. Vocês já pararam para pensar qual seria a principal diferença entre um tornado e uma aeronave? Considerando que nos dois fenômenos, grande massa é transportada através do ar com uma velocidade gigantesca. Qual será a principal diferença entre os dois? Os dois estão seguindo as mesmas leis da física, a lei da dinâmica dos fluidos e da termodinâmica. A diferença principal entre os dois é o controle. Bom, a primeira vez que alguém formalizou a teoria de controle foi em 1868, pelo físico James Watt. O controle é feito de forma matemática e é aplicado nas engenharias. O controle, na verdade, é um conjunto matemático que vão nos ajudar a ter o melhor controle possível para algum processo. As engenharias que usam os controles são basicamente três: a engenharia da computação, a elétrica e a de controle e automação. E as três acabam estando muito envolvidas entre si, e todas envolvem controle. Então, controle seria um sistema físico, onde a gente quer controlar uma ou mais variáveis para ela assumir um valor desejado, como foi falado em relação à velocidade do seu carro ou então um copo de água. E esse fenômeno físico está relacionado sempre entre uma entrada e uma saída do nosso processo. Eu coloquei como exemplo um controle. Vamos supor que um operador esteja olhando para um tanque cheio de água. Esse operador ele controla uma válvula. E através dessa válvula ele consegue controlar o nível de água que está entrando ou saindo desse tanque. Isso é um controle de nível. Todos esses processos eles envolvem um sistema de controle. Nós vamos ter também o atuador, que é um dispositivo que recebe um sinal de controle, geralmente é um sinal de tensão ou de corrente elétrica. Podemos dar como exemplo as bombas, as válvulas, os propulsores. Temos também um controlador, que é o dispositivo que recebe o sinal de referência a ser seguido. Ele pode ser analógico, a implementação com amplificadores operacionais, ou ele pode ser digital, como um microprocessador, os conversores de corrente alternada para corrente contínua e vice-versa, mais um algoritmo de controle. E vamos ter também a planta, que olhando para o projeto do controle, a dinâmica do atuador é unida à dinâmica do processo, formando um único sistema. Os processos de controle podem ser divididos em dois tipos, o controle manual e o controle automático. Vamos lembrar daquele exemplo do nível de água no tanque? O operador tem como principal função abrir ou fechar uma válvula, como está descrito no controle manual. Ele vai fechar a válvula de acordo com o nível de água que entra no tanque, onde eu tenho o meu nível máximo de água que ela pode chegar. Esse nível máximo ele é conhecido como set point, que é onde que nós queremos manter o controle. Se nós temos um controle envolvendo um homem em uma máquina, nós chamamos esse controle de controle manual. Agora vamos pensar. Se eu substituir o homem por um sensor, onde esse sensor vai passar a controlar o nível de água que entra no tanque. E quando o nível de água é máximo, ele emite um sinal, bloqueando a passagem de água. Nesse caso, o homem ele foi substituído por uma máquina. Então a gente passa a ter um controle automático e não mais manual. Bom, nós falamos sobre os processos. Agora vamos falar sobre sistemas de controle. Eles podem ser divididos em dois tipos, o primeiro de malha aberta e o segundo de malha fechada. Por exemplo, todo dia nos deparamos com algum tipo de controle, como a gente conversou. O elevador que pegamos, o chuveiro elétrico que controlamos a temperatura do banho,
Todos são exemplos de sistemas de controle. Um sistema de malha aberta não possui análise na saída do sistema, ou seja, caso haja alguma perturbação no sistema, essas saídas não são corrigidas. Por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Ela segue a programação que a gente determinou para ela, e nada além disso pode ser mudado. Agora, se a gente fala de um sistema de malha fechada, eles são mais eficientes, porém eles são mais caros também. Eles apresentam um ramo de realimentação, onde se compara a saída do sistema com o valor desejado, que seria o nosso set point. No sistema de malha fechada, os erros do nosso sistema eles podem ser corrigidos. Por isso, eles são mais eficientes. Nós temos dois exemplos. O exemplo de cima é um exemplo de malha aberta, onde nós não temos a realimentação. E o de baixo é o de malha fechada, onde que nós temos a realimentação que está sendo descrita como um sensor. Então, esse sensor ele vai comparar o valor que a gente deseja com o valor que a gente tem, que seria o valor que a gente deseja, o nosso set point, e o valor que a gente tem. E através desse sensor, a gente consegue saber se o valor está correto e pode ser levado para a saída. Vamos conversar um pouco agora sobre o modelamento matemático dos sistemas. Os sistemas, para eles serem controlados, eles precisam ser modelados matematicamente. Então, a gente precisa achar uma relação entre a parte física e a parte matemática. O primeiro passo a fazer é um esboço de todo o processo, descrevendo todas as etapas do nosso processo, o mais simples possível. E a partir daí, vamos representar eles de forma matemática, desde que a representação seja o mais próximo do real. A partir do modelo físico, vamos obter equações que determinam o valor da variável a ser controlada, que seria a nossa saída, em função da variável manipulada, que é a nossa entrada, e das perturbações externas, que seria o nosso erro. O modelo matemático, geralmente, ele é mais simplificado do que o modelo físico. Cada componente física do meu sistema tem uma correlação matemática explícita no que chamamos de diagrama de blocos. Esse diagrama de blocos nos ajuda a organizar as respostas do nosso sistema, de acordo com a função de transferência de cada etapa do processo, expressa em vários bloquinhos. Elas devem estar em função do domínio do número complexo S, que veremos a seguir. Antes da gente conversar sobre a variável complexo S, é muito importante a gente definir algo chamado transformada de Laplace. A transformada de Laplace é um método que facilita a resolução de equações diferenciais lineares no domínio do tempo, t, em uma equação algébrica no domínio da variável complexo S. Uma equação pode estar tanto no domínio do tempo quanto no domínio dos números complexos. A transformada de Laplace vai servir como uma ponte entre os dois. Dada uma equação diferencial ordinária, quando aplicamos a transformada de Laplace, o resultado vai ser uma equação algébrica muito mais fácil de se resolver. Após obter essa equação algébrica, encontramos a sua solução e aplicamos o que chamamos da inversa de Laplace para voltar para o domínio do tempo, o que facilita o nosso trabalho. Mas por que não resolver a equação diferencial ordinária? Quando aplicamos Laplace na equação diferencial, as derivadas do tempo se tornam variáveis no domínio complexo S, e a relação entre entrada e saída no sistema, ou seja, a função de transferência, se torna possível e muito mais fácil de se trabalhar, o que acaba poupando o nosso trabalho. Vamos ver agora um exemplo prático. Nós temos uma função f de t igual a 1, uma constante. Vamos aplicar Laplace nessa função. Substituindo na integral e colocando os limites de integração de 0 até mais infinito, chegamos ao primeiro exemplo. A gente sabe que e elevado a menos st quando t tende a infinito é zero. E derivando o seu expoente, chegamos a menos s, o que vamos ter 1 sobre s, onde s tem que ser maior do que zero. No exemplo 2, temos uma função igual a e elevado a t. Substituindo a expressão pelo Laplace e aplicando a integral de 0 a mais infinito, vamos chegar que quando o t tende a infinito, a minha função vai ser igual a zero. E quando t tende a zero, nós vamos ter a derivada dessa função do expoente e vamos chegar a a menos s. E vamos obter 1 sobre s menos a, onde o s também tem que ser maior do que a. Aqui nós temos alguns exemplos
de uma tabela, que chamamos de tabela da transformada de Laplace. Esses são os exemplos mais comuns e que nós acabamos utilizando com mais frequência. São as transformadas das funções básicas. O método de expansão em frações parciais consiste em expressar uma função numa soma de frações menores, onde a transformada dessas frações menores estão na tabela. Na resolução por frações parciais podem ocorrer polos reais e distintos, polos complexos e polos repetidos, onde esses polos são as raízes da nossa equação. Considerando uma função f de s expressa como b de s sobre a de s, a e b são polinômios em s, no domínio da frequência, onde o grau do polinômio a necessariamente precisa ser maior do que o grau do polinômio b. Bom, vamos falar agora das soluções das equações diferenciais ordinárias pelo método da transformada de Laplace. A gente já sabe que através da equação diferencial no domínio do tempo, utilizando o Laplace, a gente chega na equação algébrica, e vice-versa. E que a equação algébrica é uma forma mais fácil da solução das equações diferenciais, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, aplicando o Laplace e a inversa do Laplace. Vamos ver agora como resolver essas equações diferenciais usando as transformadas de Laplace. Bom, primeiro, é necessário conhecer as condições iniciais do meu sistema. Segundo, tomar a transformada de Laplace a cada termo da equação diferencial. Vamos encontrar uma expressão algébrica e vamos organizá-la de forma a evidenciar a forma complexa que queremos a solução. Depois, o inverso dessas transformadas com o auxílio da nossa tabela, podendo usar as frações parciais ou não para facilitar os cálculos. Agora, vamos falar sobre o tema do teorema da derivação, que é o que está aqui à nossa direita. Existe a transformada de Laplace de uma função temporal. Vamos ver agora as transformadas de Laplace das derivadas, da primeira, da segunda e da enésima ordem da função f de t. Bom, vamos olhar primeiro para a transformada de primeira ordem, que seria o Laplace de d dt de uma função f de s, que vamos ter s, f de s, que é a nossa função no domínio da frequência, menos fzinho de zero, onde esse fzinho de zero é a condição inicial de f de t. Por isso que é importante a gente saber as condições iniciais do nosso sistema. Olhando para a derivada segunda, vamos ter d ao quadrado sobre dt ao quadrado, f de t, que é a nossa função, que vai ser igual a s ao quadrado, fzão de s menos s, fzinho de zero, menos a derivada primeira de f de zero, que seria a condição inicial da derivada f de t. E assim por diante, até a enésima ordem. Agora, vamos fazer um pequeno exemplo. Encontre a solução da equação diferencial x2 ponto mais 2x ponto mais 5x igual a 3, onde as condições iniciais são x0 igual a 0 e x ponto igual a 0. Vale lembrar que esses pontos em cima do x ponto, x2 ponto, equivale à derivada de primeira ordem e à derivada de segunda ordem, respectivamente. O primeiro passo vai ser qual? Vamos aplicar o teorema de Laplace na nossa expressão. Considerando que as condições iniciais são nulas e cortando os termos que são nulos, vamos chegar à seguinte expressão: s ao quadrado vezes xão de s mais 2s xão de s mais 5xão de s igual a 3 sobre s. Vamos separar o xão de s. Vamos ter a expressão que está aqui embaixo, todas em função do domínio da frequência. Separando o termo 3/5 e fazendo as devidas modificações, chegamos à segunda expressão, onde, através dessa expressão, conseguimos aplicar a transformada de Laplace, a tabela da transformada de Laplace, e chegamos na última função de transferência. Bom, até agora nós vimos a base conceitual, onde demos uma introdução ao sistema de controle, vimos o que é controle e como o sistema é dividido. Tivemos também a base matemática, onde vimos as transformadas de Laplace e a transformada inversa de Laplace e as equações diferenciais. Agora vamos conversar um pouco sobre as funções de transferência e diagramas de bloco. O que seriam as funções de transferência? Nós sabemos que, através de um sistema físico, podemos modelar esse sistema físico, chegando nas equações diferenciais que descrevemos o comportamento desse sistema físico.
E a partir das equações diferenciais, conseguimos achar as funções de transferências. A função de transferência ela surge como uma forma de representação entre a entrada e a saída do nosso sistema, como podemos ver. U de S é representado como a entrada, Y de S como a saída, e G de S seria o nosso sistema. Então, a nossa função de transferências pode ser determinada como G de S igual a Y de S sobre U de S, que seria a nossa saída sobre a nossa entrada. Vamos analisar esse pequeno exemplo. 5dy sobre dt mais 4y igual a 1, onde as suas condições iniciais é igual a 1. Aplicando a transformada de Laplace, vamos chegar à seguinte equação. 5L dy sobre dt mais 4L y igual a L vezes U. Aplicando a transformada de Laplace e fazendo as modificações para as derivadas, chegamos a uma expressão em função de y de s e u de s. Separamos os componentes que possuem o y de s e o u de s. Fazendo a função de transferência, vamos ter o y de s sobre o u de s, aonde chegamos no g de s, que seria a nossa função de transferência. Bom, vamos conversar agora sobre os diagramas de blocos. O que vem a ser um diagrama de bloco? É a representação gráfica das funções desempenhadas no meu sistema. Ele consegue descrever um interrelacionamento entre os meus subsistemas. O diagrama de blocos tem a função de indicar de forma real o sinal do meu sistema. Analisando o diagrama de blocos expostos, nós temos a entrada de referência, o compensador, o atuador, a planta, a saída e temos também o sensor, que representa a nossa realimentação. Então podemos dizer que esse diagrama de blocos é de malha fechada. Esse sensor ele é responsável por controlar o que nós chamamos de set point, que seria o nosso limite do sistema. Através dele, a gente consegue emitir um sinal de erro para o compensador e poder melhorar esse sinal de saída. Nós sabemos que os diagramas de blocos são usados para tornar mais clara a visualização do nosso sistema a ser controlado. Existe uma regra que se chama regra de redução dos blocos, que torna os diagramas de blocos ainda mais simples, de forma a reduzi-los. Nós podemos usar a redução de blocos em 3 casos: quando os blocos estão em série, quando os blocos estão em paralelo e na malha de realimentação. Quando os blocos estão em série, as funções de transferência se multiplicam. Então, nós teremos G1 de S vezes G2 de S vezes G3 de S, em um único bloco, onde x é a nossa entrada e y a nossa saída. E dessa forma, nós conseguimos reduzir ainda mais o diagrama de bloco e achar nossa função de transferência. Continuando as nossas regras de redução de blocos, vamos olhar agora para os blocos em paralelo. Nós temos que G1 de S e G2 de S estão em paralelo. Através desse conceito, a função de transferência para os blocos em paralelo é a soma. Então, teremos G1 de S mais G2 de S dentro de um único bloco, fazendo assim a redução, onde U de S é a nossa entrada e Y de S é a nossa saída. Dessa forma, também conseguimos encontrar a nossa função de transferência de forma simplificada. Vamos considerar agora a malha de realimentação. Considerando o diagrama de blocos mostrados, temos G de S e H de S em uma malha de realimentação. Vamos tentar equacionar esse diagrama de bloco, considerando o epsilon o sinal de erro, que entra em G de S. Vamos considerar também um B de S, que seria o sinal que sai da realimentação, com sinal negativo, e o meu U de S é minha entrada, com sinal positivo. Equacionando esse sistema, vamos ter que o Y de S vai ser igual ao nosso G de S vezes o epsilon de S, que é o nosso sinal de erro. Temos também que o B de S é o sinal que entra na malha de realimentação, vai ser igual a Y de S vezes H de S. E a nossa última equação, epsilon de S, vai ser igual a U de S menos B de S. Usando essas 3 equações, conseguimos chegar na nossa função de transferência, que vai ser a nossa saída sobre a nossa entrada, igual a G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Se a gente parar para pensar, esse sinal de soma, ele existe porque estamos numa malha de realimentação com o sinal negativo para o erro. Se fosse ao contrário, um sinal positivo, podemos trocar esse sinal da malha de realimentação. Então é isso, pessoal.
Obrigada, espero ter ajudado vocês.